Olá a todos os companheiros de terra. Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco. Eu estou com diferentes convidados. Eu estou com o apóstolo Duase Ferrão de Moçambique, o apóstolo Pedro Aleixo de Moçambique. Também estou acompanhado por pastor Deltamar Costa do Brasil e o pastor Builão de Angola, a qual nós vamos tratar um tema capital, um tema de interesse para todos os habitantes da terra. Por que razão deves obter o livro do profeta Caco Filipe? Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, um homem que nunca tinha estado em uma igreja recebeu em visão a visitação de um anjo que lhe comissionou para uma mensagem destinada para toda a terra. E este homem tem uma mensagem assim também como os profetas da Bíblia, porque em cada tempo e em cada geração, quando Deus envia um profeta, este homem não vem fundar uma religião, este homem não vem abrir uma denominação religiosa, mas este homem vem com uma mensagem. Todo verdadeiro profeta, o que identifica um profeta é que este profeta tem um livro, tem uma mensagem que não é explicações ou repetições dos livros dos profetas antes dele, mas a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. E Caco Filipe tem um livro. O livro do profeta Caco Filipe é gratuito, não tem em forma física. O livro do profeta Caco Filipe tem em forma física, conforme vocês podem ver, e todo o livro é completamente gratuito. Caco Filipe tem mais de 140 pregações, todas as 140 pregações, todas elas nós distribuímos cada pregação que está em formato de brochura gratuitamente em toda a parte do mundo, seja no Brasil, em Portugal, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em todos os países de língua portuguesa, nós fizemos entrega gratuitamente. Não importa onde quer que você esteja, nós fizemos a entrega do livro do profeta Caco Filipe gratuitamente. O livro chega até a tua posse gratuitamente. E este livro também está disponível nos telefones Android, para os telefones Android e os telefones iPhone. Para os telefones Android, eu tenho aqui um telefone iPhone e um telefone Android, a qual vou poder especificar, vou poder mostrar como baixar o livro do profeta Caco Filipe antes mesmo dos meus convidados poderem esmiuçar este tema, o porquê que deves obter o livro do profeta Caco Filipe. Se tu tiveres um telefone iPhone, se tiveres um telefone Android, tu vais até aqui ao Play Store, tu vais até ao Play Store, aqui no Play Store, abre o Play Store, aqui onde está pesquisa aplicações, tu vais escrever profeta Caco Filipe. Tu vais escrever profeta Caco Filipe. Você vê que mal eu acabei de escrever, ela já me deu a opção. E você terás aqui a aplicação, não sei se vocês conseguem ver. Ok, muito bem. Tu vais instalar a primeira opção, que está profeta Caco Filipe entre parênteses oficial. Este é o livro do profeta Caco Filipe. Tu clica e tu vem na opção instalar. Tu irás instalar este aplicativo Profeta Caco Filipe entre parênteses oficial. Tem mais de 100 pregações escritas em áudios e mais de 20 entrevistas em vídeos. Este é para a opção Android, para os telefones Android. Já para os telefones iPhone, tu vens aqui no App Store, através daqui do App Store, tu clicas no App Store, aqui onde está a opção App Store,
E aqui tu vais escrever Prophète Kakou. Prophète Kakou. Tem que ser em francês, porque em português você não consegue encontrar. Prophète Kakou. Irás escrever desta maneira, Prophète Kakou. E tu vais poder obter o aplicativo Prophète oficial. Está em francês, mas no iPhone tu vais ter em português. Clica na opção baixar, enquanto vai processar. Ela vai processar. O livro do profeta Kakou Filipe é gratuito. Tem mais de 100 pregações escritas e em áudios. E mais de 20 entrevistas em vídeo. Aqui, no lado do áudio está processada. Ela não tem muita capacidade, conforme vocês podem ver. 6 megabytes, já está em 70%. Então, como eu estava a explicar, se não tiveres telefone, se não tiveres um telefone digital, nós também fizemos a entrega do livro do profeta Filipe em toda a parte, em todos os países de língua portuguesa. Nós fizemos a entrega gratuitamente das brochuras do livro do profeta Kakou Filipe em todos os países de língua portuguesa. São mais de 100 pregações escritas e em áudios. E mais de 20 entrevistas em vídeos. Mais de não sei quantos louvores, as verdadeiras adorações ao Deus vivo. Tu podes obter estas brochuras gratuitamente. Nós levaremos em sua casa sem nenhum custo. Tudo é gratuito. Não pagarás nada. Tudo é completamente gratuito. Kakou Filipe tem mais de 100 pregações escritas e em áudio. E tudo é gratuito. Como os profetas da Bíblia, cada profeta não é fundador de uma religião, mas um verdadeiro profeta, ele é o povo de Deus na sua geração. Todo verdadeiro profeta tem uma mensagem como os profetas da Bíblia. Então, nós temos muitas pregações e tudo é gratuito e você pode obter estas mesmas pregações de qualquer maneira. Mas, para a explanação do porquê que deves obter o livro do profeta Filipe, vamos começar com o apóstolo do Azeverão de Moçambique. Apóstolo do Azeverão de Moçambique. Por que a humanidade de hoje deve obter o livro do profeta Kakou Filipe? Tem a palavra Azeverão das terras de Moçambique. Muito obrigado, precioso apóstolo José de Angola. Estou realmente muito agradecido em poder participar neste live e para todos os companheiros de terra que estão a acompanhar este vídeo através do Facebook, da página Apóstolo José, sintam-se também saudados. Bem, conforme o nosso tema, por que deves ter o livro do profeta Kakou Filipe? Bem, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, quando nós tomamos a Bíblia, nós encontramos livros de vários profetas. Então, estes profetas trouxeram a sua mensagem antecedida de um chamamento e uma comissão. Por exemplo, eu dou exemplo do profeta Moisés. O profeta Moisés foi chamado e comissionado na sarça ardente e, por sua vez, ele foi pregar uma mensagem. E por causa da sua mensagem, ele teve os seus 5 livros. Assim, cada profeta mensageiro, ele traz uma mensagem. Este é um livro. E o livro deste profeta tem os preceitos que a sua geração
deve seguir para ter a salvação e vida eterna. Assim, no tempo de Moisés, tinha a mensagem que Deus lhe deu e que ele escreveu seus livros, que era para a salvação da humanidade no seu tempo. Portanto, no tempo do profeta Jeremias, também ele pregou uma mensagem. E temos o livro do profeta Jeremias aqui na Bíblia. Nós não temos os milagres, mas temos o livro do profeta Jeremias, que é exatamente uma mensagem que Deus lhe deu para a salvação da humanidade no seu tempo. Da mesma maneira, hoje, o profeta Cacu Filipe, mandatado por Deus, comissionado aos 24 de abril de 1993, ele também traz uma mensagem. E esta mensagem, conforme os profetas da Bíblia, está contida em um livro, o livro do profeta Cacu Filipe. E toda a humanidade hoje deve baixar, deve ter este livro, porque é por intermédio deste livro que todos os habitantes da terra hoje serão salvos. É por intermédio deste livro que no dia de último julgamento, todos os habitantes da terra serão julgados. Você vê, em Apocalipse capítulo 20, no seu versículo 12, está escrito que os livros foram abertos, o livro foi aberto e os livros foram abertos. E então todos que estavam lá, diante do trono de julgamento, pequenos e grandes, foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Você vê, assim, em nossa geração hoje, o profeta Cacu Filipe, quando esta geração vier diante de Deus, serão julgados pela mensagem que o profeta Cacu Filipe prega hoje. Portanto, como é que alguém, quando cometer o pecado, por exemplo, adultério, roubo ou mentira, como é que essa pessoa vai obter o perdão dos pecados aos olhos de Deus, ou diante de Deus? Você vê, isto está no livro do profeta Cacu Filipe. Se alguém traiu a sua mulher, cometeu adultério, como é que ele pode fazer para obter o perdão de Deus? Isso está no livro do profeta Cacu Filipe. Então, é muito importante hoje para todos os habitantes da terra baixarem, terem o livro do profeta Cacu Filipe para a sua salvação nesta geração em que nós estamos a viver. Conforme disse o apóstolo Hugo Zé, as brochuras, o livro do profeta Cacu Filipe é inteiramente gratuito. E todo habitante da terra pode ter simplesmente por baixar através do seu telefone iPhone ou Android. Portanto, é importante termos o livro do profeta Cacu Filipe. Por exemplo, hoje, todo mundo está diante de uma pandemia, coronavírus. Você vê? Todos os profetas do mundo, todos os apóstolos do mundo, eles estão preocupados. Mas o profeta Cacu Filipe tinha profetizado o coronavírus em 20 de outubro de 2002. Portanto, é importante ter o livro do profeta Cacu Filipe para poder saber qual é a solução do coronavírus, para poder saber o que este profeta diz para a sua salvação hoje. Neste tempo de confinamento, é importante que cada habitante da terra, apóstolo Gosé, ele baixe o livro, ele leia o que este profeta diz. Eles leia Cacu capítulo 3, versículo 25, que foi pregado em 2002, para compreender o surgimento do coronavírus e a solução do coronavírus. Portanto, para todos os habitantes da terra, não só devem ter a Bíblia, mas também devem ter o livro do profeta Cacu Filipe, que é o livro mais importante para toda a humanidade hoje, para que possas compreender e conhecer todos os preceitos da vida, para que possas compreender e conhecer o que deves fazer para teres a salvação e a vida eterna. Somente recordar que em Mateus capítulo 10, no seu versículo 41,
está escrito que aquele que recebe um profeta na qualidade do profeta, receberá o galardão do profeta. Portanto, hoje é mesmo importante para que toda a humanidade tenham o livro do profeta Kaku Filipe, onde estão todos os preceitos da salvação e, sobretudo, a situação, a pandemia que assola toda a humanidade hoje, que é o coronavírus. Deus abençoe apóstolo Doazzi Ferrão de Moçambique. Realmente é muito fácil obter o livro do profeta Kaku Filipe. Tu podes obtê-lo através do teu telefone, seja ele Android ou App Store. Vai até ao Play Store, se o teu telefone for App Store, se o teu telefone for Android, ou vai até ao Play Store, se o teu telefone for Android, ou vai ao App Store, se o teu telefone for iPhone, procura por profeta Kaku Filipe. Quando o aplicativo acabar de baixar, eu vou poder mostrar-vos aqui o aplicativo que estávamos a baixar já do profeta Kaku Filipe. Aqui está, o aplicativo já baixou. Então, quando baixares, vai na opção abrir. Clique na opção abrir e o aplicativo vai processar. Pretende que a aplicação profeta Kaku Filipe aceda às fotos, multimédias e ficheiros do dispositivo. Você vai aqui optando na opção sim ou não, dependendo de você. Após instalares o aplicativo, conforme você vê, tu terás diferentes bandeiras e ela vai te dizer clique em sua língua. Começando do outro lado, nós temos a bandeira da França. Se tu clicares na bandeira da França, você terás as pregações, o livro do profeta Kaku Filipe em francês. Se clicares na bandeira a seguir, que é a bandeira da Inglaterra, terás o livro do profeta Kaku Filipe em inglês. Se clicares na bandeira da Espanha, terás o livro do profeta Kaku Filipe em espanhol. Se clicares na bandeira de Portugal, terás o livro do profeta Kaku Filipe na língua portuguesa. Se clicares a seguir, terás ali o livro do profeta Kaku Filipe em diferentes línguas nacionais faladas em diferentes países do mundo. E se clicares na última bandeira, terás o livro do profeta Kaku Filipe em mais de 20 outros idiomas não muito falado, conforme o holandês, o árabe, o hebreu e assim em diante. Então, aqui o que nos interessa é a bandeira de Portugal, que é o português. Clique na bandeira de Portugal. Clicando na bandeira de Portugal, você terá esta opção. Conforme vocês podem ver, o livro do profeta Kaku Filipe. Aí está. Ler uma passagem, entrevistas em vídeos, biografia, fotos, hinos e louvores, servos fiéis, testemunhos, contatos para o país. Tu vens aqui até o livro do profeta Kaku Filipe, aqui nesta opção. Clica, aí está. As 141 pregações do profeta Kaku Filipe, conforme vocês podem ver. E aqui para o verde está o livro do profeta Kaku Filipe em completo. Se ires na opção enviar, aqui na opção enviar, aqui, onde é enviar, tu vais poder enviar a pregação em PDF, tu vais poder enviar a pregação completa. No áudio, aqui está, onde tem essas setas azuis de lado, são as pregações em áudio. Então, ele tem mais de 100 pregações escritas e em áudios. Vocês podem obtê-lo e ler o livro do profeta Kaku Filipe. É gratuito, amados companheiros de terra. Vão até ao Play Store, se tiver um telefone Android, ou vão até ao App Store, se tiver um telefone iPhone, e procuram por profeta Kaku Filipe. Se eu retroceder, se eu clicar aqui, vamos ter aqui outras línguas. Alemão, hebreu, italiano, malayalam, holandês, romeno, russo, tamil, turquino e até a língua chinesa, que aqui é a última. Porque a mensagem também está traduzida em chinês. Se cair na última bandeira, terás nas línguas nacionais em diferentes países. Alur, Bambara, Baulé, Xixewa, Lingala, Muré, Ndembele, Shona, Swahili,
Tswana, Wolof, Xhosa, Zulu. Então, o livro do profeta Cacau Filipe, o aplicativo Profeta Cacau Filipe é inteiramente gratuito. E você deve obter o livro do profeta Cacau Filipe por muitos fatores e muitas razões. E nós também distribuímos gratuitamente, levamos até a sua casa. Ou seja, em um dos 7 países que fala português, como Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, qualquer dos países que fala português, dos 7 países, dos PALOP, nós enviamos gratuitamente o livro do profeta Cacau Filipe até a sua casa, sem você pagar um tostão. A palavra de Deus não se vende. Tudo quanto vocês vêm a vender à volta do mundo, aquilo não é palavra de Deus. É simplesmente comércio. É que a dureza da vida e a falta de emprego forçou muitos a disfarçarem-se em servos de Deus. Mas, para mais detalhes, para explicações segundo o nosso tema, do porquê que deves obter o livro do profeta Cacau Filipe, eu vou dar a palavra do lado do Brasil ao pastor Deltamar Costa. Pastor Deltamar Costa, por que o mundo, os homens, devem baixar, obter o livro do profeta Cacau Filipe? Pastor Deltamar Costa, do Brasil. Ok, apóstolo Zé. Muito boa noite ao irmão. Boa noite ao apóstolo do Azir. Boa noite ao pastor Bulhão. E uma boa noite ou uma boa tarde a todos que estão nos ouvir. Eu gostaria de saber se os irmãos estão me ouvindo bem, apóstolo Zé. Está ouvindo bem? Então, hoje nós temos a oportunidade de viver o tempo de um profeta. E um profeta não pode vir à terra sem uma mensagem. Não pode existir um profeta mensageiro e ele não ter uma mensagem. A mensagem que vai ser pregada até as extremidades da terra e servirá de salvação para os filhos de Deus que vivem ali. E também servirá de julgamento para aqueles que não são filhos de Deus, que também vivem ali naquela geração. O livro do profeta Cacau Filipe é o livro mais importante hoje sobre a face da terra em relação à salvação. Se você ama a Deus, se você está em busca de salvação, você deve adquirir o livro do profeta Cacau Filipe. Você precisa ter o livro do profeta Cacau Filipe, que é a palavra de Deus para a nossa geração. Você pode dizer, mas eu já tenho a Bíblia. A Bíblia é o livro de profetas de outras gerações. E os livros que estão na Bíblia não nos pertencem. Aqueles livros que estão na Bíblia não servirá para a nossa salvação e também não vai ser usado no dia do julgamento, quando a nossa geração se encontrar no julgamento. Como o apóstolo do Azir estava a explicar, o livro que será aberto no julgamento final, de acordo com o Apocalipse, é o livro do profeta de sua geração. A geração de Moisés virá o julgamento e será aberto a mensagem de Moisés, os 5 livros de Moisés. E aqueles homens e mulheres do tempo de Moisés serão julgados de acordo com as coisas que estavam escritas no livro, que é a mensagem de Moisés. Aqueles do tempo de Noé serão julgados pela mensagem de Noé. Aqueles do tempo de Jesus, quando se deparar no julgamento final, eles serão julgados de acordo com as coisas que Jesus disse, de acordo com a mensagem de Jesus, de acordo com os 4 evangelhos de Jesus Nazaré. A geração de Paulo se encontrará no julgamento final com as 14 cartas de Paulo, se encontrará com a mensagem de Paulo. E, de acordo com as coisas que Paulo escreveu sobre a terra, é que a geração de Paulo será julgada no seu tempo. E hoje nós estamos em uma outra geração, e todas as pessoas que vivem sobre a terra, desde 8 de julho de 2002, até o dia que o profeta de Deus estiver sobre a terra, um dia quando essas pessoas se encontrar no julgamento, é o livro do profeta Cacau Filipe que se abrirá para julgar esses homens e essas mulheres que viveram no tempo
do profeta Caco Filipe. Então, como eu disse, o livro do profeta Caco Filipe é o livro mais importante hoje. As palavras que estão escritas neste livro têm o mesmo valor das palavras que estão escritas na Bíblia. Tem a mesma importância que as palavras de Moisés, que as palavras de Jesus, porque tanto as palavras de Noé, as palavras de Moisés, as palavras de Elias, as palavras de Jesus, de Paulo, elas vinham de Deus. Quando Noé, Moisés, Jesus, Paulo falava, aquilo era Deus falando à humanidade por meio do seu profeta. E aqui desse lado é Deus falando por meio do profeta Caco Filipe. Mas tratando-se de salvação, o livro do profeta Caco Filipe, eu tenho aqui uma mensagem do profeta, o capítulo 137, Deus visitando a América Latina. Para a salvação, o livro do profeta está acima, e ele tem mais valor. O livro do profeta Caco Filipe hoje, no sentido de salvação, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia juntos. Talvez alguém não vai entender, e pode até discordar do que eu estou dizendo, mas eu poderia lhe perguntar, nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, qual era a mensagem que tinha mais valor para a salvação? Era a mensagem de Noé ou era os rolos dos profetas antes de Noé? Você vai estar de acordo que era a mensagem de Noé. O que salvava no tempo do dilúvio era a mensagem de Noé. Nos dias do Egito, as palavras mais importantes, os livros mais importantes para a salvação eram os livros de Moisés. Os 5 livros de Moisés tinham mais valor para a salvação do que todos os rolos dos profetas antes de Moisés. No dia do homem chamado Jesus de Nazaré, as palavras de Jesus de Nazaré, a mensagem de Jesus de Nazaré tinha mais valor do que todos os 39 livros da Bíblia, de Gênesis a Malaquias. Se colocasse todos os livros dos profetas ali para os judeus e colocasse a mensagem de Jesus de Nazaré, a mensagem de Jesus de Nazaré era muito mais importante que a salvação. Um judeu que fosse fariseu, saduceu, helenista, herodiano, essênio, poderia ter todos os rolos dos profetas, poderia ter todos os versículos de cor, poderia saber de todos os mandamentos e poderia crer em ponto a ponto do que estava escrito nos rolos dos profetas. Mas ele ainda iria ao inferno com todos esses livros, mesmo sendo livros verdadeiros. O que ia conduzi-lo à salvação, o que era ele salvação, era a mensagem de um profeta vivo lá chamado Jesus de Nazaré. E mesmo após a morte de Jesus, aproximadamente por volta do ano 53, se uma pessoa dissesse, eu tenho aqui os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, eu tenho todos os rolos dos profetas, e eu não preciso deste Paulo, eu não preciso das cartas de Paulo, alguém poderia dizer, as cartas de Paulo é heresia, as cartas de Paulo é isto e aquilo, Paulo é um falso profeta, mas se esta pessoa não aceitasse a mensagem de Paulo, não se agarrasse à mensagem de Paulo, ele iria ao inferno com todos os rolos dos profetas que ele tinha na sua casa. Porque os rolos dos profetas já mortos não pode salvar homens e mulheres vivos de uma geração. Então, nos dias de Paulo, as 14 cartas de Paulo era o que deveria ser pregado. Não deveria se pregar o evangelho de Jesus de Nazaré, não deveria se pregar a mensagem de Moisés, a mensagem de tal e tal profeta antes de Paulo. Mas por volta do ano 53, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Apolo, todos aqueles que acreditavam no profeta Paulo, deveriam pregar a mensagem de Paulo. O nome a ser divulgado era o nome de um profeta chamado Paulo. E Paulo diz que ele veio às nações, ele veio pregar uma nova revelação. Ele diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. O que eu vos ensino, eu não aprendi de homem algum. Paulo não disse, eu venho a vós com repetição dos livros de Moisés, repetição do livro de Isaías, repetição do livro de Jeremias. Paulo não poderia dizer ao povo de Israel, ou dizer às nações, que fizesse uma arca, citando a mensagem de Noé. Paulo não poderia dizer ao povo do seu tempo que eles fossem ao deserto, como fez Moisés. A mensagem de Noé, a mensagem de Enoque, a mensagem de Jeremias, não servia, não tinha validade para salvar o povo no tempo de Paulo. Então, no tempo de Paulo, as suas 14 cartas
era o livro mais precioso, mais valioso para a salvação no tempo de Paulo. Por que você tem que ter o livro do profeta? É porque é esta mensagem, é este livro que vai te conduzir à salvação. É neste livro que estão as palavras de vida eterna. Não está na Bíblia. Você não pode recorrer à Bíblia para você conseguir as palavras de vida eterna, ouvir as palavras de vida eterna. Você tem que recorrer à mensagem do profeta vivo do seu tempo. A vida eterna, nesta geração, está contida nas palavras do profeta Caco Filipe. E como o apóstolo Hugo Zé estava mostrando, você pode ter no seu telefone Android, você pode ter no seu telefone iPhone, você pode tê-lo no seu computador, você pode ter ele em formato de livro, em espécie, e você pode recebê-lo gratuitamente na sua casa. Não há desculpa para você não ter o livro do profeta Caco Filipe, o qual é inteiramente gratuito. Então, o livro do profeta Caco Filipe também é a solução. A solução para o mundo está no livro do profeta Caco Filipe. Um dia, a solução para o mundo estava na mensagem de Noé. Outro dia estava na mensagem de Moisés. Outro dia na mensagem de Jesus. Outro dia na mensagem de Brana. Mas hoje, a solução para o mundo está na mensagem do profeta Caco Filipe. A solução para os pecados que você cometeu, a solução está no livro do profeta Caco Filipe. Se você cometeu pecados e você não sabe como se livrar desses pecados, você não sabe como ser perdoado, você não sabe como alcançar a graça, o perdão para esses pecados que você cometeu, a solução está na mensagem do profeta Caco Filipe. Se você quer saber quais são os mandamentos de Deus para que você deve praticá-los, e quais são as coisas que Deus proíbe nesta geração que você não deve fazer, tudo isso você vai encontrar no livro do profeta Caco Filipe. Você cometeu um adultério com a mulher casada, como você deve agir? Está no livro do profeta Caco Filipe. Você cometeu um pecado de roubo, o que você deve fazer? Está no livro do profeta Caco Filipe a resposta. Então, o livro do profeta Caco Filipe é que contém os mandamentos, as leis, os preceitos, as ordenanças. Tudo o que você precisa saber com respeito à tua salvação, à tua libertação, está contido no livro do profeta Caco Filipe. Você pode dizer, não, está na Bíblia, tudo o que eu preciso está na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, as pessoas não estavam tão divididas hoje. Porque os católicos usam a Bíblia. Os protestantes, batistas, presbiteriano, luterano, anglicano, nazareno, todas as igrejas protestantes também usam a Bíblia. E cada um deles tem doutrinas diferentes. Os evangélicos também usam a Bíblia. Os branamistas usam a Bíblia, estão todos divididos. Se a salvação estivesse na Bíblia, não estaria esta confusão. A salvação está com um profeta vivo. E um profeta vem para deixar a sua humanidade a sua mensagem. Trazer a humanidade a sua mensagem. E a sua mensagem é posta em um livro. Se um homem chegar para você e disser, eu escrevi um livro, como eu ouvi ontem alguém dizendo que tinha escrito um livro, eu perguntei, você é um profeta mensageiro para escrever um livro iguais os livros da Bíblia? Se você não é um profeta mensageiro, você não tem o direito de escrever um livro. Esse direito foi dado aos profetas mensageiros, todos os livros da Bíblia. Ou foi os próprios profetas quem os escreveu, ou foi os escribas que os escreveu na presença dos reis, contando a história de um certo profeta ou de um certo rei de Israel. Uma mulher não tem o direito de escrever um livro da Bíblia. Um sacerdote não tem o direito de escrever um livro da Bíblia. Por que nós estamos a dizer para você que o livro do profeta Caco Filipe é o livro mais importante que você precisa ter e ler hoje? Porque Caco Filipe é um profeta mensageiro, assim como os profetas da Bíblia. E Caco Filipe é quem traz a revelação de Jesus Cristo para hoje. Quando você cita Gálatas 1:8, para dizer que não pode ter nada além de Paulo, aquilo refere-se ao tempo de Paulo. Paulo tinha a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. Paulo nunca disse que ele tinha a revelação de Jesus Cristo até o fim do mundo, em todas as gerações, porque é uma mentira. E o Espírito de Deus que estava em Paulo não pode mentir. Então, Paulo tinha a revelação de Deus para o seu tempo, e ele colocou isso em 14 cartas. Pedro tinha a revelação de Jesus Cristo para os judeus no seu tempo,
e ele colocou isso em suas cartas. Jesus de Nazaré tinha revelação para o seu tempo, e isso depois foi colocado em 4 evangelhos. Hoje o profeta de Deus tem a revelação de Jesus Cristo para a nossa geração, e ele colocou esta mensagem em 141 capítulos, o qual tem sido pregado pelo profeta desde julho de 2002 até este ano. E é o livro que você precisa ter para que você possa ser salvo nessa geração. Apóstolo Deus José. abençoe, pastor e Deltamar Costa. Você deve realmente obter o livro do profeta Caco Filipe. É muito importante. Conforme eu tiver dito, já pude aqui acabar de baixar para quem tiver um telefone iPhone. Agora vai na opção Open. Aí onde está a opção Open, que é abrir. Após instalar o livro do profeta Caco Filipe, quando você instala, tu deves clicar aqui nesta nuvem, nesta pequena nuvem que está aqui à esquerda, dessa setinha. Porque quando tu instalares no telefone iPhone, clicares somente na bandeira de Portugal, então você não terás as opções, as pregações. Tu tens que retornar lá, vir clicar aqui, para quem tem telefone iPhone, clicar aqui. Quando tu clicar, ela vai processar, conforme vocês veem, ela fez download done, o fim do download. Agora você vai voltar a clicar na bandeira de Portugal. Só assim que você poderá ter as pregações em português. Aí diz que este aplicativo contém as únicas palavras verdadeiras de Deus para esta nossa geração. E aí está, pregações por texto. Tendo aqui as pregações por texto. Aqui estão todas elas. Estas são as pregações em áudio. Você pode baixar essas pregações em áudios em texto. Então é desta maneira, se tiveres um telefone, você deve instalar o livro do profeta Caco Filipe. Não esquecendo, para quem tem telefone iPhone, para clicar, quando acabar de instalar, clicar aqui nesta seta. É muito essencial clicares aqui. Muito essencial mesmo. É clicando aqui nesta nuvem que vais poder obter o livro completo. Pastor Builão, eu dou a palavra ao pastor Builão. Por que devemos obter o livro do profeta Caco Filipe, pastor Builão? Por que você deve obter o livro do profeta Caco Filipe? Bem, o nosso tema é baseado em uma importante pergunta. Por que deves obter o livro do profeta Caco Filipe? Mas antes disso, é necessário que você compreenda que se Deus envia um profeta no nosso tempo, esse profeta não virá para repetir o que já está escrito na Bíblia. Deus não se dará a tarefa de enviar um profeta para poder vir dizer o que a humanidade já sabe. Mas se Deus envia um profeta no nosso tempo, ele trará uma nova mensagem, que é a vontade de Deus para o nosso tempo. A vontade de Deus para o nosso tempo não é aquilo que os nossos antepassados fizeram. Se nós pretendemos saber a vontade de Deus para o nosso tempo, não é ver o que Moisés viveu, não é ver o que Noé viveu em sua geração, não é ver o que Paulo viveu. Todos esses tiveram os seus tempos, os seus problemas e foram solucionados por Deus Ele mesmo através da sua maneira de tratar. E para o nosso tempo, devemos buscar a solução no nosso tempo. Porque você vê pela Bíblia que a vontade de Deus, de geração em geração, sempre alterou. E para que houvesse uma alteração, é necessário que Deus enviasse sempre um profeta mensageiro para trazer uma nova fase. Vemos que no tempo de Moisés, a vontade de Deus, por exemplo, não era... No tempo de Moisés, a vontade de Deus não era com que as pessoas entrassem numa arca. Nos dias de Moisés, a vontade de Deus é que o povo de Israel saísse do Egito para a terra prometida, que era Canaã. E para o povo sair do Egito para a terra prometida, tinha de dar ouvidos a Moisés e viver os mandamentos que Deus estava a dar ao povo através de Moisés. Quando Noé estava na terra, a vontade de Deus já era já estava de uma outra forma, de uma outra maneira. Não consistia mais as pessoas em se deslocarem do Egito para Canaã, mas as pessoas tinham de abandonar as suas convicções religiosas, os seus caminhos, para poder entrar na arca de Noé.
Vimos que em cada tempo a vontade de Deus sempre alterou. E o profeta mensageiro é quem traz essa alteração. Você observa no tempo de Oséias, por exemplo, já existiam livros de muitos profetas. No tempo que Oséias estava na terra, já existia o livro de Moisés, já existiam tantos outros livros. Oséias olhou para a humanidade e disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Vem que Oséias não estava a falar que o meu povo se perde por falta do conhecimento das escrituras, da Bíblia, não. Dos rolos que já existiam, não. O povo estava perdido porque, apesar dos rolos dos profetas anteriores, as pessoas não davam ouvido a Oséias, que era o profeta vivo naquele tempo. Para que a humanidade estivesse na vontade de Deus naquele tempo, tinha que ouvir as palavras que Oséias estava a falar naquele tempo. É por isso que ele disse que o meu povo se perde por falta de conhecimento, de conhecer a vontade de Deus naquela geração. Porque os sacerdotes nas sinagogas falavam de Moisés, falavam da lei de Moisés, mas o povo ainda continua perdido. Nos dias em que Jesus estava na terra, por exemplo, os fariseus, saduceus, doutores da lei, zelotes e assim diante, viviam a lei de Moisés na sua íntegra, aplicavam a lei de Moisés, viviam as escrituras, eram versados, pessoas inteligentes. Perdemos o pastor Bilão, mas conforme estamos a tratar, daqui a pouco vamos ter o pastor Bilão de volta. Conforme estamos a tratar o porquê que deves obter o livro do profeta Caco Filipe. Estamos a mostrar-vos desde o princípio desta live que o livro do profeta Caco Filipe é gratuito. Você pode obtê-lo através do teu telefone. Ela está disponível na versão Android e iPhone, e também podes obter fisicamente. Nós fizemos a entrega do livro do profeta Caco Filipe em todos os países de língua portuguesa. Não importa onde quer que você esteja, nós fizemos a entrega. Mas nós já temos aí o pastor Builão de volta. Pastor Builão, tens a palavra. Amém. Conforme estava explicando, no tempo de Oséias, era Oséias que as pessoas deviam ver. E quando Jesus estava na terra, Jesus ele mesmo condenou todos os religiosos do seu tempo que já viviam a lei de Moisés, as escrituras e tudo mais. Porque a vontade de Deus para aquele tempo era com que as pessoas pudessem acreditar em Jesus e seguir Jesus Cristo. Jesus em João 8, versículo 30 a 32, ele dizia aos religiosos: se vós permanecerdes na minha palavra. Vê que não falava das escrituras, falava da sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vê? Jesus estava a se referir à mensagem que ele estava a pregar naquela geração. E no nosso tempo, apesar de que as pessoas já seguem a Bíblia, mas as pessoas nas igrejas, cada um segue a sua própria Bíblia, a sua própria doutrina, a sua própria via. Apesar da Bíblia que eles carregam, cada um tem a sua própria convicção, cada um batiza da sua própria maneira. Todos eles... Voltamos a perder novamente o pastor Builão, mas vamos ter de volta o pastor Builão. É problema de conexão, mas... Contudo, a mensagem que está sendo transmitida para você que nos acompanha é que a importância e as razões fundamentais e necessárias para que você possa obter o livro do profeta Caco Filipe. Realmente, todos quanto não têm o livro do profeta Caco Filipe em sua posse, vivem em uma vontade contrária à palavra de Deus. E todos quanto não têm o livro do profeta Caco Filipe vivem... Você vê, para um condutor, ele não pode pegar uma viatura e colocar-se à estrada sem que, primeiramente, ele tenha o livro de código e ele conhece o código de estrada. Da mesmíssima maneira, é para qualquer habitante da terra hoje. Nenhum ser humano tem como viver na terra e a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de fazer, ser de acordo com a vontade de Deus para o nosso tempo, se este ser humano, por sua vez, não tem o livro do profeta Caco Filipe. No tempo
tempo de Isaías, o povo não tinha como estar na vontade de Deus, o povo não tinha como saber a vontade de Deus, se o povo, por sua vez, não tivesse o livro do profeta Cacó Filipe, do profeta Isaías. Somente, você vê, em cada geração, em cada tempo, é obtendo o livro do profeta daquele tempo que você tem como ter uma vida que agrada a Deus. Vejamos no tempo de Jesus de Nazaré. As pessoas tinham os livros dos profetas, mas não tinham os livros de Jesus de Nazaré. E eles viviam contrariamente à vontade de Deus para o seu tempo. Por esta razão que, enquanto eles viram aquela senhora ali, queriam apedrejá-lo, segundo os livros dos profetas, mas não procuraram consultar o que o livro do seu tempo dizia. E Jesus disse: se dentre vocês não tem alguém em pecado, que atire a pedra primeiro nela. Você vê a importância de poderes obter o livro do profeta da tua geração. O verdadeiro profeta não vem fundar uma religião, não vem te pregar prosperidade ou bênção, não vem pregar que a tua vida vai mudar ou você serás promovido, mas o verdadeiro profeta de Deus em uma geração, ele vem ecoar o que Deus deu-lhe para pregoar na sua geração. E por sua vez, somente os filhos de Deus é que recebem a revelação que Deus dá a este profeta, porque é dura, é bárbara, é abusiva para aqueles que estiverem nas trevas. É por esta razão que cada profeta de Deus, quando esteve na terra, foi combatido, foi rejeitado, foi morto, incluindo o próprio Cristo, foi crucificado. Não por eles fazerem milagres, não por eles transformarem aquilo em tal, mas devido às suas mensagens. É a mensagem de um profeta, é o que tal profeta diz, que leva o mundo inteiro, que leva a terra os homens rejeitarem tal profeta. Assim também é hoje. Amado companheiro de terra, conforme eu disse no princípio, que todo aquele que não tem o livro do profeta Cacó Filipe vive contrariamente à vontade de Deus. Ele anda em sentidos proibidos da vida. No sentido que é proibido, que ele não pode fazer ou não pode andar no caso da viatura, ele vai entrar em quanto sentido lhe proíbe. Você vê, para um condutor que não tem o livro do Código de Estrada, ou que não leu, ou que não estudou o livro do Código de Estrada, ele poderá estar em algum lugar que é sentido proibido, como ele não sabe, ele entrará com toda a convicção que tudo está normal. E quando o agente regulador puder interpelar tal homem estará tão inocente porque ele nem sequer sabe que aquele sinal significava proibição dele poder caminhar. Assim também é para todos quando não tem um livro do profeta Cacó Filipe. Por exemplo, você é casado. O que diz Deus hoje a respeito dos casados? Você vê? Deus diz no livro do profeta Cacó Filipe. Deus não diz em nenhum outro livro, nem de Isaías, nem de Jeremias, nem de Abacuque, nem nenhum outro profeta. Por exemplo, um homem casado não pode banhar com a sua mulher. É abominável. Um homem casado, um homem não pode aproximar a sua mulher ela estando em menstruação. É um pecado, segundo Deus, através do seu profeta. Para os casados, só podem aproximar-se 3 vezes na semana. Mais do que isso, é um pecado que deve se confessar publicamente. Para os casados, aquele que coloca a sua língua no sexo do seu cônjuge é um demônio, é um pecado.
Um homem não pode colocar a sua boca na xuxa da sua mulher, nos seios da sua mulher. É pecado, é abominável. Portanto, isto e muito mais, Deus definiu no livro do profeta Cacó Filipe. Mas você vê mesmo que o teu pastor aproxima a mamãe pastora por trás como a animal. O teu pastor aproxima mais de 3 vezes a mamãe pastora na semana. Na mensagem do profeta Cacó Filipe, na noite de sábado para domingo, um homem não pode aproximar da sua mulher. Mas os vossos pastores, por não terem o livro do profeta Cacó Filipe, eles aproximam as suas cônjuges na noite de sábado para domingo, enquanto Deus condena para o perdão dos pecados. Se você pecou, como vai receber o perdão dos pecados? Você vê? Você pode dizer rápido. Você pode chorar. Você pode dizer, não vou mais fazer. Mas como poderás receber o perdão dos pecados? Vocês fazem as coisas de vossas maneiras porque você não tem o livro do profeta Cacó Filipe. O que diz Deus hoje para o perdão dos pecados? Em Cacó capítulo 17, que é o 17º capítulo do livro do profeta Cacó Filipe, a confissão pública, diz que toda a confissão deve ser pública diante da igreja, diante de todo mundo. Aqueles que pecaram devem levantar-se diante da igreja no início da reunião e dizer: irmãos, peço perdão a Deus, peço perdão aos seus santos anjos, peço perdão a vocês. Eu não sou digno de ser chamado de irmão. Eu aproximei a minha mulher por trás como animal. E a congregação em si vai decidir quanto tempo de sanção este irmão estará fora do meio do povo santo por tal iniquidade. Você vê? Se você mentir, o que diz o livro do profeta Cacó Filipe? Antes de você confessar diante da igreja, você deve dizer a pessoa a quem você mentiu, lhe desmentir. Dizer: quando eu disse tal coisa, não era assim, era desta maneira. Eu peço-te perdão. Depois de pedir perdão à pessoa, é criada a confissão pública. Para caso de adultério, como receberás o perdão do adultério? O que diz Deus? O que diz o livro do profeta Cacó Filipe? O livro do profeta Cacó Filipe diz que, por caso de adultérios, se um homem cometeu adultério, este homem irá pedir perdão primeiramente à sua mulher. Em segundo lugar, este homem irá com uma testemunha na casa do homem a quem ele enganou. Virá lá dizer: compadre, eu peço-te perdão, eu traí você, eu dormi com a sua mulher e eu peço-te perdão. Só depois desses passos é que este homem irá confessar publicamente diante da congregação. Pastor Builão, eu noto que o pastor Builão já está de volta. Pastor Builão, por que os homens devem obter o livro do profeta Cacó Filipe? Por que você deve obter o livro do profeta Cacó Filipe? É para que você possa conhecer a vontade de Deus na sua geração. Para que você saiba o código de vida no teu tempo. Você vê que desde 2000 anos que a humanidade já sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Desde 500 anos que a humanidade já sabe que a Igreja Católica é do diabo. Desde alguns anos por Wesley, que a humanidade já conhece que a santificação é essencial para a salvação. Dizendo tudo isso, é só uma recordação. Isso tudo é história. Chegar para alguém lhe dizer que Jesus Cristo morreu na cruz, você simplesmente está a trazer uma recordação para essa pessoa. Não se trata de salvação. Não tem nada a ver com a boa nova do seu tempo. Mas a vontade de Deus para o nosso tempo, através do seu profeta vivo, que é Cacó Filipe. Vocês veem, por exemplo,
que para evitar terem muitos filhos, as pessoas recorrem a planeamentos familiares, as pessoas recorrem a preservativos, as pessoas recorrem a pílulas. A Bíblia não fala nada disso. E você, como se considera cristão, seguidor da Bíblia, qual é a vontade de Deus diante dessas coisas? Vocês não sabem. Vocês, para evitarem ter muitos filhos, vocês fazem planeamentos familiares, vocês utilizam preservativos, vocês utilizam pílulas e outros meios de concepção, coisa do gênero. Vocês veem, vocês estão contrariamente à vontade de Deus. Porque, pelo profeta Cacu Filipe, no seu livro, Deus disse que o pecado de alguém que usa preservativo ou pílula é semelhante a daquele que faz aborto. É a mesma coisa. Vocês fazem tudo isso e vocês não sabem porque ignoram a mensagem do profeta Cacu Filipe. Vocês vêm, olham para a Terra. Existem milhares e milhares de versões de Bíblias. Onde tal versão da Bíblia dará certo, a outra dará errado. Vocês veem que existe Thompson, Scofield, Tradução Novo Mundo, João Ferreira de Almeida, a Bíblia da Mamã, a Bíblia do Pregador, muitas vezes. Voltamos a perder o pastor Builão. Para terminar, eu dou a palavra ao pastor Deltamar. Pastor Deltamar, ao apóstolo Duazzi Ferrão, as tuas últimas palavras. Depois dou a palavra ao pastor Deltamar. Apóstolo Duazzi Ferrão, as tuas últimas palavras. Por que os homens devem obter o livro do profeta Caco Filipe, apóstolo Duazzi Ferrão? Perdemos também o apóstolo Duazzi Ferrão. Muito obrigado mais uma vez, apóstolo Hugo Zé. A humanidade deve, de facto, obter o livro do profeta Cacu Filipe. Então, nas minhas últimas palavras, eu gostaria de dizer a todos que acompanharam este live desde o princípio e aqueles que poderão acompanhar este live, para que neste tempo de reflexão, neste tempo de confinamento, em que você está em casa, em quarentena, é um momento em que você deve baixar o seu livro do profeta Cacu Filipe, ler por si mesmo, buscar a direção de Deus e Deus fará graça por você. Portanto, este é o momento mais crucial, o momento mais importante, porque o seu pastor não virá para te seduzir, o seu bispo não virá para te seduzir. Portanto, é um momento em que você deve, de facto, baixar o livro do profeta Cacu Filipe para compreender tudo que o profeta Cacu Filipe diz, que o profeta Cacu Filipe prega, para que você não possa ser surpreendido no dia de julgamento, para que você não possa ser surpreendido no inferno, enquanto que acabaste tanto tempo nas igrejas servindo o diabo Satanás. Para Moçambique, eu gostaria de apelar a todos aqueles que seguem John William, Honório Cutani, todos esses homens de Edir Macedo, para que eles possam também baixar o livro. Veja só algo estranho, apóstolo Gozé, que aconteceu. O Honório Cutani foi dizer que coronavírus já está completamente derrotado. Vê? Mas quando foi solicitado, foi desmentir que não foi ele quem tinha feito aquele vídeo. Portanto, este é o momento, de facto, que toda a humanidade deve baixar o livro para compreender o que este profeta que todo mundo combate, que os líderes falam para as pessoas para não lhe ouvirem, não lê o livro dele, não ouça o que o profeta Cacu Filipe diz. Cacu Filipe é anticristo, Cacu Filipe é falso profeta. Você deve fazer sua própria escolha, porque no julgamento de trono branco, o seu pastor, a sua mãe pastora, o seu pai, não estarão
lá para te defender, mas você se responderá por si diante de Deus o porquê que não baixaste o livro do profeta Cacu Filipe, o porquê que não aceitaste no profeta Cacu Filipe. Hoje, este live só veio para te colocar uma oportunidade, para te dar um aviso daquilo que está acontecendo sobre a face da terra hoje. Portanto, a escolha é sua. Nós colocamos a verdade e a vida em suas mãos. Faça dela o que você quiser, mas o aplicativo Profeta Cacu Filipe Oficial é para você. Seja você católico, protestante, evangélico ou branamista, a mensagem do Profeta Cacu Filipe, o aplicativo oficial Profeta Cacu Filipe, o livro do Profeta Cacu Filipe é dirigido para você. Então, meu companheiro de terra, baixe, leia, para que você tenha uma certa conclusão e deixe de ser influenciado pelo seu amigo, deixe de ser influenciado pelo seu pastor, pelo seu bispo, apóstolo, assim por diante, mas é você quem deve baixar e examinar, concluir por si mesmo o que o profeta Cacu Filipe diz para a tua salvação. O que o profeta Cacu Filipe diz para que seus pecados que você cometeu desde a sua nascença até hoje, como é que farás para obter a solução? Seus adultérios, suas mentiras, todas as coisas que você comete, tens muitos espíritos e te leva a sonhar muitas vezes. Como é que você pode terminar com isto? O segredo de tudo isso, a solução de tudo isso, está no livro do profeta Cacu Filipe. Portanto, meu muito obrigado para todos que irão assistir este vídeo. Portanto, baixe o livro do profeta Cacu Filipe. É o livro mais importante para nosso tempo, para esta geração. E que Deus vos abençoe. Deus abençoe ao apóstolo Duarte Ferrão de Moçambique. E para fecharmos essa live, eu dou as últimas palavras para esmiuçar ao pastor Deltamar do Brasil. Pastor Deltamar do Brasil, as tuas últimas palavras. O que apóstolo José, aos demais irmãos e todos que estão nos assistindo, eu gostaria de dizer para aqueles que pensam que a vida eterna está na Bíblia, Jesus reprovou as pessoas do seu tempo em João 5,39. Enquanto que você usa uma falsa Bíblia para dizer que Jesus mandou as pessoas do seu tempo examinar as Escrituras, isso não está escrito lá. João 5,39, na verdade, é uma reprovação. Você diz isto porque você tem uma falsa versão da Bíblia e você aprende falsidades na igreja que você frequenta. João 5,39, Jesus estava dizendo que os loucos fariseus, os loucos saduceus, os loucos helenistas, herodianos, era que vasculhavam as Escrituras, examinavam as Escrituras, porque eles pensavam, eles achavam que nas Escrituras eles iam encontrar salvação. Mas Jesus disse, as Escrituras testificam da vida eterna. Eu poderia perguntar a esses que ficam hoje procurando a vida eterna na Bíblia, e diz que as palavras de vida eterna estão na Bíblia, a vida eterna no ano 33 era o livro dos profetas ou era Jesus de Nazaré? Você vai estar de acordo comigo que a vida eterna era um homem chamado Jesus de Nazaré. Porque Jesus confirma isso ainda em João 5,39. Ele disse, as Escrituras testificam da vida eterna. E depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, as Escrituras é o caminho, a verdade e a vida. Você, protestante, você católico, você branamista, que vive dizendo que a Bíblia é o seu manual de fé e regra, que você vai seguir a Bíblia, que você tem que ver o que está na Bíblia. Jesus disse que o caminho, a verdade e a vida lá era ele, um profeta vivo entre os judeus. E depois, as pessoas deveriam olhar a vida eterna nas palavras de Paulo. Mas hoje, eu quero dizer para aqueles que dizem, nessa geração, que eles devem olhar para a Bíblia, que a Bíblia é o livro mais precioso. Há pessoas que dizem, o livro mais importante é a Bíblia, o livro mais lido na Terra é a Bíblia, é o livro mais sagrado que existe. Bem, os muçulmanos também dizem que o seu Alcorão é sagrado. Eu não estou dizendo que a Bíblia não seja sagrada. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus aos seus santos, os profetas.
Mas o assunto aqui, qual livro vai te salvar? O livro que vai te salvar é o livro do profeta vivo de sua geração. Gostaria de lembrar a esses que ficam procurando a Bíblia, vasculhando a Bíblia em busca de salvação, que Jesus, a quem você diz acreditar, a qual você diz que é discípulo, Jesus não carregava os rolos dos profetas debaixo do braço. Quando Jesus ia pregar, ele não ia citar o rolo dos profetas do passado. Quando Jesus ia pregar, ele não ia ler livro de profetas do passado para dizer isto ou aquilo. Jesus tinha a sua mensagem, Jesus tinha a revelação para o seu tempo. Jesus, que você diz acreditar, não carregava os rolos de Moisés debaixo do braço. Não carregava os rolos de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Oséias, de Daniel. Jesus era um profeta como eles. O discípulo de Jesus não carregava os rolos dos profetas. Paulo, a qual você diz acreditar, não carregava os rolos dos profetas. E hoje o profeta Cacau Felipe não precisa vasculhar o livro dos profetas para dizer qual é a solução para a humanidade hoje. Qual é a solução para os teus pecados? O que você deve fazer para receber o perdão dos teus pecados? O que você deve fazer para receber libertação de vícios, libertação de demônios? Você pensa que ser liberto aí na igreja do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, um pastor nunca poderá, nunca afugentou, nunca expulsou um demônio. Ele não pode fazer isso. Quando você vai numa igreja do Edir Macedo e um pastor do Edir Macedo coloca as mãos na sua cabeça, em vez de você ser liberto dos demônios que estão em você, os demônios que estão nos pastores da Mundial, da Universal, vai passar para você. Você vai sair de lá mais carregado ainda de demônios. Mas gostaria de dizer, para concluir, assim como é no natural, os vírus evoluem, e hoje, os vírus da gripe que existe hoje sobre a Terra, os remédios que existiam para combater a gripe há 20, 30, 40, 100 anos atrás, não funcionam hoje. Os médicos sabem que eles não podem receitar para um doente de gripe hoje remédios de 50 anos atrás. Não vai funcionar. Os vírus vão evoluindo. E cada vez que um vírus evolui, precisa de um novo remédio, precisa de uma nova vacina. Nós temos aqui a evolução de um vírus, Covid-19, o coronavírus. A medicina diz que não há remédio, não há ainda um remédio comprovado, não há vacina. Mas há vacinas para outros tipos de gripe. Há vacinas para outros tipos de gripe no passado, mas elas não funcionam para este vírus que está aqui. E você fica vasculhando a Bíblia, saiba que todos aqueles que vasculham a Bíblia em busca de salvação é um arqueólogo de Satanás. Aquele que vai vasculhar a Bíblia em busca de salvação, ele é um arqueólogo de Satanás. É como as leis de um país. O que nós estamos dizendo sobre o livro dos profetas, também no natural pode-se ver como leis. Aqui no Brasil, o Brasil tem aproximadamente uns 500 anos. E desde 500 anos que o Brasil tem tido seus presidentes. E em cada tempo houve as suas leis. E hoje o Brasil é governado por uma Constituição. Mas todos os anos os deputados federais fazem novas leis. Os presidentes da República, eles estabelecem novas leis no país. E por que isso? Porque os crimes vão evoluindo. Então, se os crimes vão evoluindo, precisa de leis para combater estes crimes. Assim também são os pecados da humanidade. O pecado vai evoluindo. E de acordo com esse pecado vai evoluindo, Deus envia os seus profetas com mensagens para combater esses pecados que estão sobre a terra. Hoje no Brasil não se usa as mesmas leis de 200 anos atrás. No Brasil não se usa as leis do tempo de Pedro Álvares Cabral. Isso já não funciona mais. Existe hoje muitos crimes que existem hoje aqui no Brasil que não existiam no tempo de Pedro Álvares Cabral. Hoje na Terra existem muitos tipos de pecados que não existiam no tempo de Jesus de Nazaré, não existia no tempo de Moisés, não existia no tempo de tal e tal profeta. Então, para o nosso tempo, para combater o diabo, para combater os pecados de nossa geração, Deus tem nos enviado o profeta Cacau Felipe. O livro da vida para esta geração é o livro do profeta Cacau Felipe. Como os irmãos disseram, é gratuito, totalmente gratuito, e é seu direito você ganhar, receber o livro do profeta Cacau Felipe para ser salvo nessa geração,
Amém. Deus abençoe pastor Deltamar do Brasil. Deus abençoe o apóstolo Doce Ferrão de Moçambique. Deus abençoe o pastor Guilão de Angola. E Deus abençoe também você que nos acompanhou. Tu podes anotar o meu número aí, conforme vocês veem aqui embaixo na tela. Mais 244 931 993967. Mais 244 931 993967. Tu podes escrever-me no WhatsApp. Eu poderei enviar-te o livro do profeta Caco Filipe no formato em PDF. Eu posso enviar-te o link do aplicativo. Caso você não tenhas como instalar ou obter o livro de uma outra maneira. Também, como podes me dar o teu endereço, eu farei-te chegar por qualquer outras vias, através da DHL, através por companhias aéreas, o livro do profeta Caco Filipe para você. Deus vos abençoe. É muito importante, atenção, é muito importante obter o livro do profeta Caco Filipe. Acompanhe esta live no princípio até o fim, caso você não acompanhou. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.